Olá, está no ar mais uma edição do Cultura Entrevista. Você já deve ter escutado falar sobre a cirurgia de redução do estômago, a cirurgia bariátrica. No momento em que as pessoas parecem muito preocupadas com a boa aparência, com academias lotadas, parques cheios de gente correndo em busca de uma forma física padrão ou mesmo para manter a saúde, há também quem tenha em mente que a cirurgia bariátrica é uma solução rápida contra a obesidade. Mas será que é isso mesmo? Para responder a essa questão e muitas outras dúvidas sobre a cirurgia bariátrica, recebemos aqui na TV Cultura o cirurgião Marcos Vilela. Doutor Marcos Vilela, muito obrigado pela presença na TV Cultura. Obrigado, agradeço a vocês também da TV Cultura, né? E eu espero ser útil, né, para resolver algumas questões sobre a cirurgia de obesidade, né? Vai ser muito. Olha, para que as pessoas conheçam melhor o nosso entrevistado, doutor Marcos Vilela nasceu onde estudou e há quanto tempo atua aqui no Vale do Aço? Na verdade, eu sou catarinense, eu nasci em Santa Catarina, mas eu morei a minha vida toda em Belo Horizonte, fiz faculdade na Universidade Federal de Minas Gerais, residência no Hospital das Clínicas de Minas Gerais, trabalhei lá durante mais ou menos uns 6 anos e em 2000 vim para cá, para o Vale do Aço, onde me instalei e opero no Hospital Márcio Cunha desde então. E com esses 13 anos já se acostumou com o calor aqui, porque veio do sul, depois Belo Horizonte também é mais frio e aqui muito quente. Os primeiros anos são mais difíceis, né? Depois a gente acostuma. Bom, nosso tema central aqui é a cirurgia bariátrica, o que as pessoas chamam comumente de cirurgia de redução do estômago. Eu refaço essa pergunta aqui do começo da entrevista. É um procedimento, esse procedimento é um atalho para corrigir, para evitar a obesidade? Na verdade, não é bem assim, né? A cirurgia de obesidade, ou a cirurgia bariátrica, né, que hoje já é muito conhecida, né, e na região a gente tem vários pacientes operados, ela não é, na verdade, para evitar a obesidade. A cirurgia bariátrica ela é indicada para o paciente que já é obeso. E não é obeso leve, é um obeso grave, quando a obesidade vira uma doença. Então, ela é para a obesidade mórbida. Ou seja, quando a obesidade já representa um risco para própria pessoa. Exatamente, quando a obesidade ela causa um risco iminente para o paciente. Então, ele começa a ter doenças que são próprias do excesso de peso. Uhum. E a ideia da cirurgia bariátrica é reduzir esse peso e reduzir os riscos do paciente, né, para tornar o paciente com um risco de vida menor do que ele tem sendo obeso. Como é que essa intervenção cirúrgica abre-se o paciente ou já tem algum processo mais avançado? Olha, vou contar um pouquinho da história. Uhum. A gente, quando veio para cá, quando começou a cirurgia de obesidade, ela era feita por via convencional. Fazia um corte no abdômen do paciente e se operava o estômago por via convencional. Com o decorrer dos anos, apareceram outras técnicas, que chamam as técnicas videolaparoscópica. A gente faz o mesmo procedimento que a gente fazia quando cortava a barriga, hoje fazendo por via... São pequenas cânulas, né, que a gente consegue fazer o mesmo procedimento sem abrir o abdômen. Então, o paciente ele tem várias vantagens com isso, né? Além da estética, nós não vamos nos ater à vantagem estética. Uhum. Vamos pensar no procedimento. Ele recupera mais rápido, ele tem uma incidência de hérnias abdominais menores, uhum, e ele tem risco de vida menor do que quando a gente abria o abdômen. Inclusive, essa era uma pergunta, se essa era uma cirurgia que poderia ser considerada estética. Não. Essa cirurgia não tem por base estética. Uhum. Né? Ela é indicada para pacientes que têm obesidade mórbida. Uhum. Cirurgia estética, que a gente considera, é cirurgia plástica. Então é diferente. A cirurgia é para paciente obeso, né? Então ele tem que ser obesidade mórbida. O senhor já disse aí que tem um limite mínimo para a pessoa que está com a cirurgia, que é classificada como... está com uma situação de obesidade que é considerada mórbida, que é o paciente recomendável para se fazer a cirurgia bariátrica. E tem alguma outra restrição ou qualquer pessoa é possível, se tiver uma obesidade mórbida, pode ser submetida? A não ser, a princípio, todos os pacientes que são obesos mórbidos são candidatos. É lógico que quando a gente faz a avaliação desses pacientes, a gente avalia o paciente como um todo, não só pela obesidade, mas pelos problemas que ele já tem. Às vezes ele já é mais velho, já tem alguns problemas que a obesidade já acarretou, né? Já tem algumas outras doenças que podem estar associadas ou não à obesidade. Então a gente tem que avaliar tudo. Caso o paciente não tenha risco cardiológico, não é portador de cirrose hepática, não tem um problema cardíaco grave, não tem insuficiência renal crônica,
mesmo sendo mais velho, mesmo sendo diabético, mesmo tendo pressão alta, aí ele pode ser um candidato à cirurgia de obesidade. Doutor Marcos, a pessoa vai e faz a cirurgia de redução de estômago, fica magrinha, consegue acompanhar todo o processo, atende a todos os requisitos e aí depois decide que aquilo não foi uma boa. É reversível? Tem condição de reverter. Em tese, todas as cirurgias de obesidade são reversíveis, exceto um tipo que a gente retira completamente o estômago fora. Não é a que a gente faz habitualmente. A que a gente faz habitualmente é reversível, né? Existem várias técnicas para a gente fazer cirurgia de obesidade. Por exemplo, existem técnicas que a gente só mexe no tamanho do estômago, que são técnicas ditas restritivas, a gente restringe o tamanho do estômago. Existem técnicas que o paciente come a mesma coisa e a gente mexe só no intestino. São as técnicas desabsortivas. Ele come, mas ele tem um intestino mais solto, para ter mais diarreia. E tem as técnicas mistas, que a gente diminui um pouco no estômago e um pouco no intestino. Qual que é o objetivo da técnica mista? É diminuir as comorbidades, diminuir os efeitos colaterais da operação. Então, atualmente a técnica que se mais faz é a técnica mista, que a gente diminui um pouco o estômago e diminui um pouco o intestino. Só a título de curiosidade, algum paciente já se arrependeu? Eu nunca reverti nenhuma cirurgia de obesidade, né? Já tive complicações, às vezes o paciente fica desnutrido, alguma coisa assim, mas só com tratamento clínico a gente consegue resolver. A reversão completa é muito rara, mesmo porque o organismo ele acostuma com o tempo. Então, mesmo que a gente faça uma cirurgia de obesidade, é muito comum, você já deve ter percebido aí, que às vezes alguns pacientes engordam ou ganham um pouco de peso depois. É porque o organismo se acostuma depois da cirurgia. Então, todo paciente experimenta algum tipo de reganho de peso, mesmo que seja mínimo. Isso é sinal que o organismo já se adaptou à operação. Ok. Ou seja, é preciso, a paralelo, aliada a essa cirurgia, também uma reeducação alimentar. E o acompanhamento. O fundamental para a cirurgia de obesidade é um bom acompanhamento de pós-operatório. Um bom pré-operatório para a gente escolher bem o doente que vai operar, para ser um doente que esteja comprometido com a realização do procedimento. E o mais importante, um paciente que tem uma aderência importante de pós-operatório. A gente observa que os pacientes que são bem olhados, que sempre frequentam o nosso consultório, eles têm melhores resultados do que o paciente que opera e não volta mais. Você começou a falar agora há pouco aí dos efeitos colaterais. Quais são os riscos envolvidos? A gente pode classificar os riscos da cirurgia de risco pós-operatório imediato, né, logo depois que a gente opera, e riscos a longo prazo. Os riscos pós-operatórios imediatos são decorrentes da própria operação mesmo. O paciente pode ter algum problema cardíaco durante a cirurgia ou logo após, problema de embolia pulmonar, o problema das nossas temidas, né, fístulas, que é algum vazamento nas emendas, que geralmente são problemas graves, né, e outros problemas relativos a qualquer tipo de operação. Apesar do paciente obeso mórbido ser um paciente muito mais arriscado do que um paciente que não é obeso, a gente tem observado aqui em quase 2.000 pacientes operados que a mortalidade é muito baixa. Quando o paciente é bem preparado e ele está, né, a gente fez não atropelou nada no pós-operatório, e selecionamos bem os pacientes que têm risco baixo, ele tem uma mortalidade aí em torno de 0,2%, que é a mesma de se operar de uma vesícula, por exemplo. Quando o paciente tem problema de vesícula, de apendicite. Ô Marcos Vilela, vamos falar um pouco de alimentação. Especialistas têm alertado aí frequentemente que a população, na medida que consegue um poder econômico um pouco maior, segundo os dados aí que têm sido divulgados pelo governo, pelo IBGE, elas também começam a se alimentar melhor e alguns nem tanto melhor assim. Como são muito açúcar, muitas gorduras, alimentos industrializados, sem um valor nutritivo muito interessante, mas muito calóricos. Você acredita que esse é um fator que tem levado mesmo as pessoas a ficarem mais gordas? Porque tem gente também que diz que é mais por questão hereditária. Como especialista, como é que o senhor vê esse assunto? Eu acho que a obesidade, né, os trabalhos mostram que ela é multifatorial. Tudo que você falou aí contribui. Eu acho que hoje a obesidade, não só mórbida, mas a obesidade em geral, o sobrepeso, é uma epidemia, né? É uma pandemia, né? Então, quer dizer, o mundo inteiro está acima do peso. Por quê? Pelo poder aquisitivo maior, pelo alto índice energético dos alimentos, progressivamente a gente tem feito menos exercícios, né? E ainda, eu acho que por último a questão hereditária, mas também tem. Né? Então tem algumas síndromes hereditárias que o paciente é obeso. É muito comum a gente ver pacientes que a família toda é obesa. Mas eu acredito que seja mais por problema social, que é uma família de pacientes que
comem muito, do que pela própria hereditariedade, o fator genético. Né? Ok. Nós vamos agora um rápido intervalo, nós voltamos logo nessa sequência aqui com a conversa com o Dr. Marcos Vilela, que é cirurgião e especialista em cirurgia bariátrica. Um minuto só para o intervalo. Há quase 2 décadas, procurando promover soluções estratégicas no segmento de higiene e limpeza no Vale do Aço, a Cleanup busca cada vez mais a proximidade com seus clientes através da busca de ferramentas facilitadoras do processo de limpeza. Dispondo de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza, valorizamos e respeitamos sempre o bem-estar do usuário. Trabalhamos com produtos químicos devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Atuamos também na linha de descartáveis e de produtos para atender os segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial. Tudo com qualidade e pontualidade na entrega por meio de frota própria. Cleanup, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marrieri, número 190, Loja B, bairro Iguaçu. Telefone 3822-4547. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. artepublish@artepublish.com.br. Muito bem, nós estamos de volta com o Cultura Entrevista. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Vale do Aço. Eu lembro o contato com o programa entrevista@tvculturavaledoaço.com.br. Hoje recebemos aqui o cirurgião Marcos Vilela, que veio nos falar sobre cirurgia bariátrica, a cirurgia de redução do estômago. Doutor Marcos, quais as chances de ganho de peso posterior a essa cirurgia? Olha, a gente tem acompanhado esses pacientes, né, e também a gente vai falar um pouco sobre os dados da literatura, né? A incidência de reganho de peso, ela gira em torno de 15 a 20% dos pacientes experimentam algum tipo de reganho de peso. A grande maioria deles é reganho de menos de 10%. Então, por exemplo, para nós a gente considera que ainda continua, mesmo o paciente reganhando um pouco peso, ainda é sucesso, que ele se mantém magro. E em torno de 5% dos pacientes reganham o peso total. Então, geralmente isso está associado não a problema técnico da operação, e sim aos hábitos de vida do paciente. Às vezes ele começa a ingerir alimentos muito líquidos e muito calóricos, né? Como refrigerantes, bebidas alcoólicas, né? Então, esses tipos de alimentos, eles toleram bem, eles independem do tamanho do estômago, porque eles passam direto ao intestino, então o paciente às vezes reganha peso. Tá, então, o senhor citou aí a questão da bebida alcoólica e tem muitas pessoas que têm uma dúvida enorme com relação a se engorda ou não as bebidas alcoólicas, vinho, destilados, fermentados como cervejas e assim. Como é que é a realidade? A realidade é o seguinte, toda bebida alcoólica é muito calórica, né? Toda ela. É lógico que se você tomar uma bebida destilada, o volume que você ingere é muito menor do que a outra bebida, né? A bebida fermentada. Então, a quantidade de caloria de cada uma, talvez a da destilada seja até maior, mas só que o volume que você bebe é menor. Então, eu acredito que a que mais engorda são as fermentadas com baixo teor de álcool, que aí você toma muita quantidade. Vamos citar como, por exemplo, a cerveja? Cerveja engorda. Não é o tiragosto que engorda, é a cerveja mesmo. É a cerveja mesmo. Então, ela é muito calórica. E o volume que o paciente, né, que a pessoa bebe, geralmente é muito grande. Para as mulheres, a pergunta que vai interessar para elas certamente, a cirurgia de estômago interfere num processo futuro de gravidez, se a mulher quiser ter um filho posteriormente? Não. A cirurgia de redução do estômago no paciente obeso mórbido, ela pode até viabilizar uma gravidez, porque o paciente que é obeso mórbido com peso muito grande, os riscos dele ter da mulher engravidar
e não conseguir chegar com o filho até ao termo, são muito grandes. Então é muito frequente o ginecologista, ao se deparar com a paciente obesa mórbida no consultório, encaminhar para a gente, porque ela quer engravidar, mas ela no momento com peso excessivo, e muito, eu estou falando de muito excesso de peso, ela não vai poder, ela tem os riscos da gravidez são muito grandes. Então a gente observa que elas diminuem o risco. E o paciente também, quando ele opera magro, né, ela se engravida magra, os riscos dela ter problema futuro durante a gravidez são pequenos. A cirurgia não interfere com isso. Não interfere no peso do bebê, não interfere com isso. Por mexer lá na questão da absorção anticoncepcional, tem algum risco envolvido as mulheres que fazem cirurgia e tomam anticoncepcional? Na teoria, sim. Alguns trabalhos mostram que o anticoncepcional pode ser menos absorvido. Eu tenho visto no consultório que os pacientes que usam anticoncepcional oral, elas não têm se engravidado, não. Entendeu? Então, eu acho que se tomar do jeito certo, eu acho que a chance é pequena. E o paciente que é fumante, obeso mórbido, é fumante, consome bebida alcoólica, esse pode ser submetido a uma cirurgia? Pode, mas tem que ser muito bem colocado para ele, principalmente se for um paciente que exagera na bebida alcoólica. Os riscos são maiores. Porque existe um mito que o paciente que opera de obesidade ele tem uma tendência maior a ser alcoólatra. Eu acredito que é o contrário, o paciente que é alcoólatra já é alcoólatra. Entendeu? Então, é lógico que quando ele não pode comer mais, ele pode mudar a compulsão dele para a bebida, piorar o alcoolismo dele. Mas geralmente não existe paciente que não bebia e passa a beber. Né? Tem alguma história de pacientes que fez esse tipo de cirurgia bariátrica, e depois enfrentou históricos de queda de cabelo, unhas mais quebradiças? Isso é um fato? É um fato. Por quê? Na época do emagrecimento rápido, o organismo ele tende a privilegiar os fatores vitais. Então, a gente observa muito no consultório, o paciente queixar de unha um pouco quebradiço, o cabelo cai um pouco, mas são coisas transitórias. À medida que o ritmo de emagrecimento diminui, isso aí também melhora. Tá. O paciente não fica careca, não fica calvo, por problemas assim. Eu gostaria que o senhor ouvisse uma imagem que nós temos aqui de um processo, um esquema de redução do estômago, para que as pessoas tenham exatamente ideia do que ocorre. Aquilo ali, aquela imagem que nós temos ali, o que é exatamente? É um estômago, não é isso? Isso, aquilo ali já é um estômago operado, né? Então, essa é a cirurgia clássica que a gente chama hoje, porque é a cirurgia mais feita no mundo. É a cirurgia do bypass gástrico, né? Lá em cima, onde tem escrito estômago, que foi feita a separação e o corte. Exatamente. Né? Na verdade, o bypass, quem está vendo aí, observa que a gente exclui uma parte grande do estômago. A gente faz uma ponte entre o próprio estômago novo, onde é que está escrito estômago ali, e aquele tubo que está logo embaixo, ali onde está escrito anastomose gastrojejunal, que é a emenda do outro, e o intestino. Então, o que ele come passa no esôfago lá, no estômago novo, onde é que está escrito estômago, passa pela anastomose. A anastomose nada mais é do que uma emenda, uma anastomose gastrojejunal, e cai no intestino. Não passa mais naquele estômago grande. Doutor, então é um desvio do estômago grande. Doutor Marcos Vilela, deixa eu esclarecer uma dúvida aqui. Ali, quer dizer, então, que aquela parte onde está escrito fundo gástrico do trânsito normal, aquele não é retirado do paciente? Não é retirado. Fica dentro do paciente. Isso é uma confusão muito grande que todo mundo que chega no meu consultório fala. Doutor, o senhor vai tirar meu estômago fora? Não vou. A grande parte das cirurgias de obesidade não retira o estômago fora. E ele fica lá dentro do organismo funcional ou ele só passa a ser residual? Não, é funcional. Olha lá para você ver. Fundo gástrico excluído, tá vendo lá, né? Excluído do trânsito normal. Do trânsito normal. Então não vai comida nele, mas o estômago ele produz suco gástrico. Logo abaixo dele tem a bile, que é produzida no pâncreas e cai no intestino. Tem a bile que é produzida no fígado, né, quer dizer, e cai no intestino. O suco pancreático, que cai no intestino também. E você está vendo uma anastomose, a anastomose do duodeno jejunal, está vendo lá? Lá na saída. Na saída. Aquela emenda ali, que é a anastomose, na verdade ela não é duodeno jejunal, ela é jejuno jejunal, ela é do intestino. E aquela anastomose ali, aquela emenda, né? Ela leva tudo que vem do estômago lá e desce ali, vocês vão pensar como um tubo, né? E encontra com o que você come lá em cima. O que vem do estômago encontra com o que você come naquela anastomose. E se ocorrer aquela pergunta que eu fiz lá mais no começo da entrevista, desistiu, não gostou do resultado da cirurgia? Desfaz lá em cima, lá no mesmo lugar. Você reemenda o estômago no estômago excluso e desfaz essa anastomose aí. Você volta ao trânsito normal.
Bom, eu espero que esse esquema aí tenha dado para... E tudo isso aí é feito agora com o... Vídeo laparoscópico. Não precisa abrir o abdômen da pessoa para fazer a cirurgia. Não precisa. Hoje, a gente, depois de muito treinamento, né, lógico que a cirurgia não é fácil, a gente consegue fazer isso aí com um grau de segurança, eu acredito que maior do que a cirurgia aberta. Então, Marcos, podemos falar de estatísticas? Quantas cirurgias você consegue fazer por mês? Mudando a pergunta, é grande a procura das pessoas, dos pacientes, por essa cirurgia? Muito grande. Quantas cirurgias você consegue fazer? Olha, essa região nossa aqui, ela tem uma área de abrangência aí, eu acredito, de mais ou menos 1 milhão de pessoas em volta aqui, contando Valadares. Caratinga, sim, dá até mais de 1 milhão de pessoas. Né? Então, num raio de 100 quilômetros para qualquer lado que a gente opera. Então, eu tenho paciente de Molevade, tenho paciente de Caratinga, tem de São Domingos do Prata, nós vamos andando. Tem de Valadares, hoje eu atendi uma paciente de Frei Inocêncio, eu tenho muitos pacientes que vêm do Pará, de Carajás, por causa da Vale do Rio Doce, eu operei esse ano 3 pacientes de Carajás e tem mais um para operar aqui, que eles têm uma linha direta aqui com a gente. Dos Estados Unidos, pela região, tem muita gente fora. Então a gente eu operei um paciente do Sabará, agora quer dizer que é muito mais fácil ele ir a Belo Horizonte do que vir aqui, ele operou aqui. Então a gente tem uma área de abrangência de um raio aí de 100 quilômetros, a gente opera aqui. Então a média que eu faço é de 25 a 30 cirurgias mês aqui. Dá mais ou menos, vamos fazer um cálculo, umas 300, 350 por ano de obesidade. O Serviço Público de Saúde já cobre esse procedimento? O Serviço Público de Saúde tem uma verba específica para esse procedimento. Aonde ele é feito? Geralmente essas cirurgias são feitas em Belo Horizonte por ser a sede do governo, né? Sim. Então elas são feitas no Hospital das Clínicas e no Hospital da Santa Casa de Misericórdia. Faz pelo SUS. E os planos de saúde cobrem? Cobrem. O plano de saúde cobre hoje, a partir de 1º de janeiro de 2012, o plano de saúde é obrigado a cobrir essa cirurgia, inclusive por via vídeo laparoscópica, que é a cirurgia mais moderna. Então a gente faz hoje, eu faço a cirurgia vídeo laparoscópica desde 2004, mas só em 2012 que a gente começou a fazer de rotina esses pacientes. Então eu devo ter por volta de umas 800 a 900 por vídeo e umas 1.200 abertas. Legal. Olha, vamos a mais um intervalo, nós voltamos logo na sequência para o fim do Cultura Entrevista, esse bate-papo aqui agradável e esclarecedor com o Dr. Marcos Vilela. É um minuto só. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Ninguém é líder por acaso, ainda mais há 35 anos. Em todo esse tempo, o Diário do Aço se destacou com um jornalismo inteligente, abrangente e detalhista para construir o diário mais lido da região, proporcionando mais conteúdo, informação e entretenimento para milhares de pessoas. Diário do Aço, 35 anos. Credibilidade que aumenta com a idade. Atenção, luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. O Salão e Buffet Garota de Ipanema tem um espaço amplo e confortável, com uma capacidade para 800 pessoas, com seu ambiente climatizado e com 3 saídas de emergência, de acordo com as exigências dos bombeiros. Possui palco, sonorização e iluminação de boate. E nosso espaço está disponível para casamentos, aniversários em geral, congressos e palestras, disponibilizando também cardápio variado e serviço completo de recepção. Salão e Buffet Garota de Ipanema. Venha de
convidado na sua própria festa. Rua Tupinambás, número 30, bairro Iguaçu, Ipatinga. Telefone 3824-8803. Visite também o nosso site www.bufetgi.com.br. Estamos de volta com o Cultura Entrevista de hoje e o assunto, mais uma vez, é na área da saúde, cirurgia bariátrica, cirurgia de redução do estômago, que o Dr. Marcos Vilela já esclareceu vários pontos aqui, só para quem tem obesidade mórbida, ou seja, a obesidade representa um risco para a saúde da pessoa, principalmente o paciente indicado para esse tipo de cirurgia. Dr. Marcos Vilela, quais são as principais preocupações alimentares no pós-cirurgia? Como no outro bloco nós comentamos, né? O estômago quando a gente faz a gastroplastia, o estômago inicialmente ele é bem pequeno. Então a gente passa por uma fase de readaptação alimentar. Então o primeiro mês pós-operatório ele é muito importante para o paciente, que ele vai reconhecer o tamanho do seu estômago. Então a gente faz uma dieta que chama dieta escalonada. O paciente começa com uma dieta bem ralinha, líquida, restrita, que a gente chama, bem rala, para ele reconhecer o tamanho do seu estômago. Ele fica nessa dieta durante uns 4 a 5 dias, depois fica 10 dias na dieta líquida completa, que é essa dieta bem rala, adicionado de derivados de leite. Passa depois do 15º ao 17º dia para uma dieta pastosa. Isso tudo para ele reconhecer e ver qual a capacidade do seu estômago. E em torno de 25 a 30 dias ele passa para a dieta sólida. Um sólido mais bem cozido, menos com os alimentos mais moles, mas já sólido, né? A gente espera que no decorrer de 30 a 40 dias o paciente tenha alimentando em matéria de qualidade com 90% dos tipos de alimentos já. Precisa tomar vitamina como complemento? Com certeza. A partir do 30º dia, a gente inicia um polivitamínico. Existem inúmeras marcas no mercado, né? A gente usa um polivitamínico uma vez ao dia. Como teve a redução do estômago, a pessoa tem a ver o tamanho do estômago com essa compulsividade que as pessoas têm na hora de se alimentar? As pessoas não, né? Muitas pessoas têm na hora de se alimentar. Como houve redução do estômago, continua a compulsividade ou ela reduz? Voltando lá naquela imagem, aquele estômago excluído, aquela parte maior do estômago, ele produz um hormônio que chama grelina. Esse hormônio é esse hormônio que dá fome. Quando a gente exclui essa parte, ela diminui a fome. Então o paciente ele tem menos prazer em comer porque ele tem menos fome. Então é muito comum o paciente, doutor, eu esqueço de comer ou eu como menos do que eu comeria antes e tem menos fome. Não é que você não tem fome, mas você tem menos. E é uma preocupação interessante do acompanhante. O doutor, ele não come mais nada, agora ele não preocupa em comer. Aí eu brinco, mas você me operou, você não fez a cirurgia para diminuir o que você come? Ainda bem que você não tem vontade de comer mais. Imagina se você estivesse comendo pouco e com vontade de comer muito. Né? Pois é, olha que situação. Tem umas histórias curiosas aí que às vezes as pessoas comem muito, gostam muito de comer e são muito magrinhas. E outras não comem tanto assim e são muito obesas. Aí já é problema de constituição física do organismo. Exatamente, aí é genética, né? Então isso aí, tem gente que come muito e mesmo assim não é obeso. São raros, né? E geralmente, mesmo que come muito, o que eu observo, é que ele come muito, mas ele come certo. Então, ele come coisas que são menos calóricas. E outra coisa, come várias vezes por dia, igual os nutricionistas orientam, a gente comer várias vezes ao dia. Então, a gente está sempre comendo, só que sempre comendo pouco. Então, isso aqui é importante. É muito melhor você comer 6, 8 refeições ao dia, em pequena quantidade, do que você comer 2 em grande quantidade. 2 em grande quantidade engorda, 6 em pequenas quantidades não engorda. Olha que situação, que quer dizer, desde que não sejam doces, né? Cada hora você come um pedaço de refeições balanceadas, né? O problema, doutor, é curioso, porque você encontra uma lanchonete em cada esquina, mas raramente você encontra uma lanchonete que tenha lá um suco natural, prontinho ali na hora, né? A comida pronta ela está muito presente na vida das pessoas e oferecida principalmente para as crianças. Hoje é tudo industrializado, né? Hoje é muito difícil. Após a cirurgia do estômago, a pessoa tem necessariamente que fazer atividade física? Com certeza. A cirurgia do estômago, ela funciona muito bem se tiver 2 pilares. Primeiro, a
o acompanhamento e a pessoa seguir o que a gente orienta. E o segundo é o exercício físico. O exercício físico ele é bom por vários motivos. Primeiro, que ela mantém a pessoa magra. Segundo, ela troca a camada de gordura que ele tem no subcutâneo e dentro da barriga, que é a mais perigosa, por musculatura. Então, o paciente ele troca gordura por músculo, então a massa magra dele aumenta. O risco cardíaco diminui porque ele trabalha o preparo físico. Então eu acho que o exercício físico, quando associado à cirurgia ou a qualquer dieta, ele é fundamental. Agora, a cirurgia ele é extremamente importante, porque o paciente já tem uma tendência a ser obeso. Então, se ele pratica exercício, ele não engorda nunca mais. Ok. E após essa cirurgia, quanto tempo dura esse processo de emagrecimento? Porque é bom que as pessoas entendam que vai passar por uma cirurgia de redução do estômago, não é a cirurgia para retirar a gordura. Essa gordura vai permanecer no corpo das pessoas. Em quanto tempo essa gordura vai ser consumida, vai ser queimada? Geralmente o paciente ele experimenta esse emagrecimento até 1 ano e meio após cirurgia. É lógico que os primeiros 3 a 5 meses, 6 meses são os meses de maior emagrecimento, até porque ele está mais obeso, então ele perde mais. Mas mesmo assim, depois ele vem perdendo pequenas quantidades até 1 ano e meio. E é por isso que uma outra dúvida importante é que quando que se indica cirurgia plástica após cirurgia de obesidade? Porque é muito frequente, o paciente perde peso demais, perde 50 quilos, 60 quilos, 70 quilos, chega uma hora que a pele não consegue voltar mais. Então aí tem um grau de flacidez abdominal, ou da mama, ou do braço, ou das pernas, e isso aí a gente muitas vezes, ou quase sempre, tem que ser acompanhado de uma correção plástica. Eu indico em todo mundo, porque a plástica, inclusive, evita da pessoa ganhar peso de novo. E aí a gente libera para a plástica em torno de 1 ano e meio, 18 meses após cirurgia. E outra coisa que eu ia me perguntar é sobre gravidez. Pode engravidar a partir de 1 ano e meio. Se engravidar com 1 mês depois, tem problema? Não tem problema. Nem a pessoa vai morrer, nem a criança. Mas não é recomendável. O recomendável é acima de 18 meses. Ok. Há risco de emagrecer demais, eu disse agora há pouco que há todo um acompanhamento da alimentação, inclusive talvez para evitar esse tipo de coisa, né? Pode se emagrecer demais, mais do que o esperado. Existem alguns pacientes que começam a fazer exercício e tal, e aí começam a perder muito peso. A gente tem que ficar atento. O mais frequente talvez seja emagrecer a menos, porque o paciente obeso ele é muito rebelde, então às vezes ele não consegue perder tudo. Eu tenho observado, depois que a gente faz aí nesses últimos anos que a gente tem feito a cirurgia videolaparoscópica, a gente tem observado que ela engorda menos ao longo prazo do que a outra. Talvez porque a gente consegue com a cirurgia, que é uma cirurgia mais tecnologicamente melhor, a gente consegue fazer um estômago menor. Então acho que isso aí a longo prazo, o paciente não dilata o estômago, aí ele fica melhor. E essa técnica com vídeo é muito pouco invasiva, deve ter só pequenos furos. Quantos São furos você faz? 6 furos. 6 furos no abdômen. 4 de 1 centímetro e 2 de meio centímetro. Praticamente, a gente não, depois que emagrece, não consegue ver os orifícios. Olha só. Doutor Marcos Vilela, para terminarmos aqui a nossa entrevista, alguma vez já recebeu algum paciente insistente lá que não estava dentro dos critérios para ser submetido à cirurgia e teve que ser negado ao atendimento? É muito frequente. Muito frequente. No nosso consultório, essa cirurgia ela gera um pouco de confusão. Muita gente vê com o paciente insatisfeito, às vezes está com um índice de massa corpórea considerado obeso leve, uma obesidade grau 1, por exemplo, que não tem indicação de operar e quer operar. Eu acho que isso tem que ser muito bem conversado, a gente sempre orienta. Talvez o paciente saia de lá com raiva da gente, porque ele acha que a gente não deu bola para ele, que não quis operar, e por que não opera ele e opera os outros, né? Mas é importante salientar, essa cirurgia ela é feita para paciente de obesidade grave, né? A gente até opera, às vezes eles chegam para a gente, doutor, mas o senhor operou minha amiga que não é tão gorda. Mas se ela não é tão gorda é porque ela é diabética, porque ela tem problema de colesterol alto. Tinha outros fatores de risco. E aí a gente já joga o peso um pouco mais para baixo. Isso aí é tudo descrito na literatura, chama obesidade grau 2, associado a alguma comorbidade, alguma doença grave. Problema de joelho, de hernia de disco, às vezes a gente tem que ser obrigado a operar um paciente mais leve, em busca de resolver o problema dele. Legal. Então, Marcos Vilela, olha, muitíssimo obrigado pela presença aqui na TV Cultura. Eu espero que o senhor volte futuramente para mais uma conversa dessa. Obrigado a todo mundo e estou às ordens.
Muito bem. Obrigado também a você que nos acompanhou aí de casa e até a próxima oportunidade. Tenham todos uma ótima semana.